segundo o seu querer, em nome de Jesus. Irmão, só uma coisinha antes da palavra. Eu acho que os irmãos esqueceram de trazer a premissa. Quem esqueceu, traga por favor durante a semana. Não temos quase nada no armário ali para poder dar para quem precisa. Tá certo? Então, se alguém esqueceu, traga na semana. Não precisa ser só um pouquinho só não. Traga o pouco que você puder. 2, 3 tipos de mantimento para nós abastecer a nossa assistência social para poder servir dessa parte do Deus. Amém? Superador para fora. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém! A mim é um motivo de grande alegria ter recebido este convite para trazer a palavra do Senhor nesta noite. O convite foi feito no domingo passado e eu me senti desafiado. E no decorrência da semana, comecei a me sentir responsabilizado em trazer a palavra do Senhor ao coração dos irmãos. E Deus me deu uma palavra, e eu, relutando uma palavra complexa, então Deus tem que ser algo importante que os irmãos venham se alimentar e aprender algo de ti e sair fortalecido. Então, Deus me deixou determinado a entregar a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Amém. Então, a palavra que Deus me deu é o propósito de Jesus. Você pode repetir comigo? Repita em voz alta. O propósito de Jesus. Isso mesmo. Está em João, capítulo 12, por favor. O Evangelho de João 12. Você ainda está show, meu Deus. Tudo bem. O verso 20, eu queria ler até o 30, mas minhas vistas não estão muito legal. Mas vamos ver aqui como que, se der para a gente fazer até o 33, aliás, será maravilhoso. Mas vamos começar com 20 e os irmãos leiam o próximo. Todos acharam? Amém? O título é: Alguns gregos desejam ver Jesus. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se um grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me ama, ame. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso fica esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão
Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Último versículo. Ele dizia isso, significando de que nós Maravilha, muito obrigado, irmãos. Os irmãos podeis vos assentar. Amém? Irmãos, essa palavra é um tanto complexa, por isso que eu relutei em trazê-la, mas senti fortemente de compartilhar com os irmãos. Aqui, o versículo da Bíblia está dizendo que naquela festa, que era da Páscoa, vieram muita gente a adorar a Deus, entregar seu sacrifício. Jesus, naquela ocasião, estava sendo honrado pela família de Marta, Maria e Lázaro, a qual Jesus tinha sido ressuscitado. Amém? Agora, uma coisa curiosa que me chamou a atenção é que, ao Jesus saber que os gregos estavam querendo conversar com ele, parece que a resposta de Jesus não tem muito sentido com o contexto. As minhas ensinam um tanto do outro, então, pelo amor de Deus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Não sei se os irmãos já ouviram essa pregação antes. Gregos chegaram para falar com Jesus, e ele responde: a hora que o Filho do Homem vai ser glorificado. Um pouco antes de Jesus nascer e vir a essa terra como homem, os gregos, eles eram muito poderosos na terra. Eles costumavam pegar homens de valor e transformar em ídolos da sociedade. Há 356 anos, mais ou menos, atrás, foi levantado um homem pelos gregos chamado Alexandre o Grande, e ele conquistou muitas coisas na terra. E a fama dos gregos era muito grande por causa disso. A filosofia e a tecnologia, tudo que eles tinham, era muito admirável. Então, quando Felipe e André ficaram sabendo disso, eles ficaram muito animados, porque as coisas poderiam mudar. Os irmãos estão acompanhando o raciocínio? Amém? Neste momento, Felipe e André ficaram animados e esperavam algo como: vamos conversar com ele, a situação nossa vai mudar, as coisas vão mudar. E os irmãos lembram do título da mensagem? O propósito de Jesus. Irmãos, será que nós não ficamos animados às vezes com coisas que não é o nosso propósito? Queremos algo, vamos na igreja, vamos pedir uma resposta a Deus, e a palavra às vezes não tem nada a ver
Todos nós temos um propósito de Deus. Temos algo para fazer. Deus deu um dom a cada um de nós. Uns são levitas, tocam instrumentos na casa do Senhor. Outros louvam, outros cantam, outros pregam, outros têm o dom de administrar as coisas da casa do Senhor. E eu muitas vezes vou aproveitar. Muitas vezes eu já escutei pessoas que têm propósito e sabem, e pior de tudo, que sabem que tem um chamado para determinada situação. E muitas vezes falam, não, eu vou esperar um pouco mais. Acho que não é o momento de estar fazendo a obra do Senhor. Irmãos, neste mundo cruel, a qual a Bíblia diz que temos que revestir de toda a armadura de Deus contra as astutas ciladas do diabo, existe tempo certo para fazer a obra do Senhor? Os irmãos acreditam nisso? Exatamente, não existe tempo certo. Existe um hino que fala: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Você, eu e você somos soldados de Cristo, alistados no exército do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Então, Jesus começa a falar. É um momento muito especial para a humanidade, porque desde que Adão pecou, Adão e Eva pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, não poderiam receber o Espírito Santo. Não poderia, não era de qualquer maneira, e ainda não é, mas precisava ser escolhido, precisava ter um ritual mais detalhado. Não era todos que tinham a oportunidade de dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Eu sei que, mas precisava ser escolhido, precisava ter um ritual mais detalhado. Não era todos que tinham a oportunidade de dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Eu sei que muitos podem dobrar o joelho, alguns, e eu me coloco no meio também. Não pense que eu estou falando, dobramos o nosso joelho e sentimos que Deus não está respondendo, não está tendo uma conexão com Deus. Irmãos, mas o propósito de Jesus ao morrer na cruz, ao ser glorificado e ao cumprir o chamado do Pai, a vontade de Deus, é fazer com que eu e você possamos dobrar o nosso joelho e falar diretamente com Deus. E Ele responde. Glória a Deus. Aleluia. Essa noite, essa manhã, aliás, as minhas filhas tiveram sonhos estranhos. Eu não vou compartilhar completo porque eu fiquei tenso. A minha mais nova acordou nervosa, com medo, reclamando que estava com medo de algo. E tudo bem, estou deito aqui, está tudo tranquilo. E passando o tempo, a minha mais velha, acho que todos conhecem, a minha mais velha também acordou e contou um sonho parecido com o da primeira.
eu e minha esposa já ficamos preocupados, temos que ter sensibilidade do Espírito Santo. José, quando foi interpretar o sonho de Faraó, era um sonho dobrado. Faraó tinha sonhado 2 vezes, e ao José interpretar, José falou: o sonho se trata disso, disso e disso, e por ser dobrado está determinado. E eu já lembrei dessa palavra, falei: esse sonho dobrado pode estar determinado, e eu não quero isso, não quero isso para minha família. Já reunimos, eu, minha esposa e minhas filhas, e oramos ao Senhor, e Deus já trouxe aquele conforto ao coração. E neste momento eu trouxe a palavra lá em casa, falei com a minha esposa exatamente isso, falei: como é bom servir a Deus, poder dobrar o joelho e receber uma resposta de Deus na nossa vida. Amém? Os irmãos estão felizes por isso? Não importa o momento, não importa o lugar, não é mais em Jerusalém, não é em Samaria, qualquer os verdadeiros adoradores podem adorar o Pai agora, em espírito e em verdade. E é essa palavra que o Senhor está falando para Felipe e André. Está chegando a hora que vocês vão poder falar com o Pai sem nenhum obstáculo. Tem coisa boa chegando, tem coisas importantes chegando na vida de vocês, e vocês estão pensando em reino terrestre. Eu tenho uma obra, Jesus falando, Glória a Deus. eu vim para esse propósito, para morrer. Agora minha alma está perturbada, a minha alma está perturbada, e o que eu vou fazer? Pedir para o Pai me livrar da cruz. Irmãos, o que você vai fazer? Qual o propósito de Deus na vida de cada um? Você vai pedir para Deus tirar a sua cruz? A cruz é a nossa identidade, é algo que vamos celebrar. A cruz não é para nos derrotar. A cruz não foi para derrotar Jesus. Nunca foi. A cruz, assim como ele falou: eu vou ser levantado, mas após eu ser levantado, trarei muitos para mim. Tem propósito. Se um grão cai na terra e morre, acabou. Se apenas um grão sobrevive, aliás, acabou. Mas se ele morre, ele dá mais frutos, ele dá mais sementes, e esse evangelho pode ser espalhado para mais pessoas. Pessoas podem receber também. É algo maravilhoso que eu e você tem nessa noite. Não podíamos. Primeiramente, o evangelho foi trazido apenas para um povo, e Jesus está falando: não, agora vai ser muito mais pessoas vão ser alcançadas, muito mais pessoas vão ser impactadas pelo Espírito de Deus nessa terra. E como estávamos falando da cruz, a sua cruz, deixa que eu quero cuidar das coisas terrenas dessa terra. Irmãos, eu fico muito maravilhado com essa resposta, porque Jesus, ele veio com um propósito maravilhoso na terra, e muitos
não entendia. Assim como já estava escrito que Jesus falaria e não seria entendido, porque não era tempo de saber os mistérios de Deus. E é maravilhoso essa palavra de Jesus e revelar aos poucos o propósito para os seus servos. Podemos observar que muitos discípulos de Jesus tinham planos diferentes, falaram com Jesus de uma maneira, e após entender o mistério, o que realmente estava acontecendo, tiveram suas vidas transformadas. Vemos a diferença de Pedro. Um Pedro explosivo, que fazia o grupo, poucas palavras, não pensava muito. Temos também na igreja, será, pessoas que podem ser explosivas? Às vezes temos. A palavra de Deus não fala de dois grupos, não pode cortar dos dois lados. Mas quanto tempo vamos aguardar para ter essa transformação? Porque o véu já está rasgado. Jesus já morreu na cruz e venceu a cruz e ressuscitou por cada um de nós. Então, a oportunidade já foi dada. Nós temos que tomar a posição e chegar na casa do Senhor e falar: Deus, eu quero exercer o meu propósito na sua casa, mas eu quero exercer o meu propósito. Eu quero exercer o propósito de Deus na minha vida, na casa do Senhor. Aleluia! Irmãos, é maravilhoso quando você já entende que Deus, o que é o chamado, não tem mais dúvidas. Você não quer saber mais se alguém vai falar: ah, não, ele está errado, não está certo. Você não quer saber. Você quer fazer a obra do Senhor. É esse espírito que temos que ter. Chegar e falar: eu vou fazer. É sim. Vamos evangelizar, sim. Vamos cantar ao Senhor, sim. Vamos dirigir votos aqui para fazer um louvor especial ao Senhor, sim. Podemos dizer sim para o Senhor essa noite. Já recebemos a bênção, o perdão de Deus. Quando Jesus morreu, aquele pecado de Adão, que foi no começo, na criação do homem, foi perdoado, e já podemos estar diretamente em contato com o nosso Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, falar de Jesus Cristo, falar da sua morte, é exatamente o que vamos fazer esta noite. Vamos nos lembrar da sua morte e da sua ressurreição. Quantas pessoas às vezes passam por esse dia tão especial, tão vagamente, sem às vezes dar devida importância ao símbolo que representa
o que vamos fazer nessa noite. Vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. E assim como o Senhor venceu essa noite, nós sabendo o nosso propósito e o propósito de Deus na nossa vida, vamos participar dessa ceia de um jeito diferente. Vamos sair daqui transformado e realizado pelo poder do Espírito Santo. Eu não quero prolongar. A Bíblia diz: não é por muito falar que será ouvido. Eu acho que os irmãos entenderam muito bem qual o propósito de Jesus na terra. Por que ele deu essa resposta tão aleatória para os discípulos? Ele deu a outra resposta. E eu gostaria que os irmãos lembrar. Eu consigo lembrar. Eu gosto de pregar a palavra do Senhor. Eu sou um pregador da palavra do Senhor em casa, entre os meus familiares. No púlpito não costumo estar muito tempo pregando a palavra do Senhor. Oh, aleluia! Agora fui novamente desafiado e já estou me sentindo responsabilizado. E estarei determinado daqui para frente no propósito de Deus. Os irmãos podem pegar para você também quer desafiar os irmãos. Eu quero desafiar vocês. Aquele irmão que gosta de fazer assim, ó. Por uma outra oportunidade. Hoje não. Alguém conhece se alguém faz isso? Ninguém só eu conheço. Olha lá, só um pouquinho. Irmãos, vocês estão sendo desafiados nessa noite. Quando vocês for chamados para testificar da sua fé, esteja preparado. Está sendo desafiado. E você vai ter que se sentir responsabilizado, porque agora você já sabe que está desafiado a servir a Deus em qualquer momento. E eu quero ver cada um dos irmãos, quando subir nesse púlpito para trazer uma palavra, louvar o Senhor, eu quero ver você determinado nessa noite, entregar tudo que o Senhor deu no seu coração. Saia vazio, se esvazie todinho, tudo que Deus te deu, entregue e desça vazio. Olá, eu entreguei o que o Senhor me deu. Não preciso de amanhã, domingo que vem, trazer outra palavra, porque ficou algo para trás. Jamais. Vamos viver em novidade de vida. Subiu aqui, entregue o que o Senhor te deu. Cante o seu melhor louvor. Fala assim: eu vou louvar na festividade. Deixa na festividade, eu vou louvar assim, não. Louva aqui o hino que você, aquele bonito mesmo. E na festividade Deus vai te dar outro hino. Amém? Eu quero agradecer ao pastor Roberto por me trazer essa imensa responsabilidade. Eu quero agradecer a igreja por ser tão participativo comigo, estar aqui. Eu vejo que os irmãos estão atentos, querendo receber a palavra do Senhor, e isso é muito gratificante de estar à frente, conduzindo uma pregação, ter os irmãos atentos ao que o Senhor está falando. Agradecer a minha esposa que sempre está comigo nos momentos fáceis e nos momentos difíceis da vida. Amém? E se Deus nos conceder mais oportunidade, estaremos aqui trazendo a palavra do Senhor. Amém? Eu agradeço por
Deus.